Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa terceira aula, né, de conteúdo, acho que é a terceira. Porque, né? Porque é mesmo. Eu vim de lá. Enfim, é o seguinte. Para quem não sabe, tem uma atividade aqui no tópico 3 para vocês ainda. Até quinta-feira vai estar disponível essa atividade. É o quê, menino? Vamos lá. Hoje, então, nós iremos falar sobre tipografia. Professor, para onde é que vai? O que é isso? O que ele come? O que ele sobrevive? Como se alimenta? Enfim. Tipografia, gente, nada mais é do que a arte, o processo de criação na composição e impressão de um texto, seja física ou digitalmente. Beleza? Ou seja, tipografia nada mais é do que o estudo por trás de tudo que é textual. Tranquilo? Então, assim como no design gráfico em geral, o objetivo principal da tipografia é dar ordem estrutural e forma à comunicação escrita. Então, um detalhe que muita gente não sabe é que, a partir da forma que você escreve, eu consigo traçar um perfil de personalidade seu também. Olha que lindo. Assim como nós vimos nas cores, a mesma coisa existe aqui na tipografia, só que esse é mais complexo, é mais difícil do que das cores. E esse eu confesso que eu não sei muito, não. Mas é o seguinte, isso já foge da nossa área, isso aí já é do psicológico aí, por aí vai. Então, é importante que nós... É importante que vocês saibam de alguns termos específicos de tipografia para que na hora que vocês forem trabalhar com área textual, vocês compreendam o que é necessário utilizar e como fazer de acordo com o trabalho que vocês vão fazer, tá? Então, para ser capaz de selecionar as melhores fontes para o seu projeto, é preciso levar em consideração uma série de fatores. Ah, professor, eu vou colocar aquela fonte ali porque eu acho ela lindinha, bonitinha. Não, você não vai fazer isso, tá? Ela precisa ser adequada ao seu objetivo, beleza? A forma que você irá aplicá-la é também muito importante. E a ideia é que eu apresente para vocês diferentes emoções que as letras, as fontes, as tipografias causam na gente também, certo? Mas vocês precisam saber que existem 4 classificações primárias de estilo, tá? Quando eu digo 4 classificações primárias de estilo, é porque dentro dessas 4 classificações existem as variações por trás delas, tá? São essas: sans serif, que é sem serifa. Essa letrinha aqui, ó, sem rebarba, sem pontinha, sem detalhezinho. É a letra mais crua, digamos assim, tá? E aqui eu tenho uma letra com serifa, ou serif, que aí já tem a barriguinha assim, ó, puxando lá para cima. Aqui eu tenho uma perninha e a voltinha aqui, ó, uma bolinha no final, dando aquele toque todo especial na letra, né? Nossa, olho para a cara da Giovana, já tenho vontade de rir. Por quê? Por que será? Né? Enfim, eu tenho aqui script, que essa é o tipo de fonte que simula a escrita à mão, tá? Assim como nós vimos a assinatura do Walter Disney lá, Walter não sei o que Disney, que tá lá na Walt Disney, né? Walt Disney, é isso mesmo, ele é brasileiro. E nós temos ali o Dingbat, tá?
Dingbat é todo e qualquer símbolo, caractere especial, enfim, tá? Esses, é claro que a gente não vai representar como uma leitura do alfabeto comum, mas é utilizado no lugar das letras do alfabeto, tá? Beleza, então cada estilo como aquele ali existe, na verdade, para cada estilo daquele ali existem diversas variações. Então, ele comporta inúmeras famílias de fontes diferentes. Hoje em dia, com a tecnologia digital, é praticamente impossível contar o número de tipos, que cresce exponencialmente. Por quê, professor? Porque você, jovem gafanhoto, se quiser, se for atrás, você pode criar a tua própria tipografia e lançar no Google Fonts, por exemplo. Olha que lindo. Tá? Então, cada família, por sua vez, pode aplicar, ou abrigar, na verdade, algumas ou todas as variações. E são thin, light, regular, medium ou semi-bold. Médio ou semi-bold é a mesma coisa, tá? Bold, black ou extra bold. Black ou extra bold é a mesma coisa. Todas com a variação em itálico também. Então, algumas famílias também possuem variações de largura para seus caracteres, sendo condensado, regular ou estendido. Para vocês entenderem a diferença, o que é cada um desses aqui que eu falei, thin, light, regular, medium, semi-bold, bold ou black, black ou extra bold, né? Aqui a gente tem thin, light, regular, medium ou semi-bold. Aqui a gente tem uma bold e aqui a gente tem uma black ou extra bold, tá? Basicamente se refere à quantidade da aplicação do negrito na tipografia, tá? Quanto mais negrito você aplica, mais ele vai ter essa alteração e aí de acordo com o tanto que você aplicar, ele vai modificando aí a sua estrutura, beleza? Tá, nós que somos designers gráficos, quais os pontos que a gente deve levar em consideração na hora de criar algo para entregar ao usuário, ao cliente, enfim? O que a gente deve levar em consideração? Primeiro, a forma que você vai compor o seu conteúdo tem tudo a ver com a legibilidade e leiturabilidade dele. Tá? Então, você tem que levar em consideração a legibilidade, que nada mais é do que a facilidade com que uma letra pode ser diferenciada da outra. Tá? Então, se eu tenho fontes em que o A é muito parecido com o O, isso já me atrapalha. Se eu tenho muitas fontes em que as minhas letras se misturam, eu já tenho um problema. Em que o meu Q é muito parecido com o meu G, isso é um problema. Então, para isso, é importante considerar contrastes de cor, escolha de fonte, se será com serifa, sem serifa, e etc. Tá? Cuidar dos espaçamentos entre caracteres e da construção do desenho da fonte em si. Tá? O outro ponto a se levar em consideração é a leiturabilidade, que se refere à facilidade com a qual o olho absorve uma mensagem. Então, isso aqui está ligado ao espaçamento entre linhas, tá? Espaçamento entre palavras, uso de caracteres em caixa alta e caixa baixa e também o alinhamento, certo? Então, o professor não é só chegar e colocar uma caixa de texto em qualquer lugar, né? Não, não é só chegar e colocar uma caixa de texto em qualquer lugar. Esse lugar, essa caixa de texto tem que ir num local de fácil leitura, em que o fundo não atrapalhe o texto, ou que você consiga aplicar uma cor que apresente o contraste com o fundo, para você não atrapalhar a leitura. Beleza? Tranquilo? Suave, né? E aí, diante de tudo isso, a gente precisa compreender que existe toda uma ciência que trabalha com tipografia. E essa ciência, é óbvio, que passa pela matemática. Na matemática, nós traçamos 4 linhas que servem como
fugiu a palavra agora, mas é como se fosse um horizonte, para você ter ideia do que fazer ou até onde ir com cada traço, tá? Por exemplo, nós temos aí a linha de base, que para vocês é essa roxinha bem aqui, ó. Tá? Essa é a linha do caderno, por exemplo, né? Aquela que você vai traçar toda a letra em cima dela, né? Então agora que você utiliza aquela que você utiliza para alinhar todas as letras da palavra, ainda que algumas ultrapassem para baixo essa linha, como o P, o Q, o G e por aí vai, tá? Ou seja, linha de base é nela em que você vai escrever o texto, passar nessa linha, tá? Linha de caixa alta é a linha que limita a altura da letra maiúscula, tá? Ou uppercase, como a primeira letra de uma palavra, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o T gigante lá, ele tá lá na linha de caixa alta, beleza? Respeitando essa linha. Então, as letras que estão em caixa alta, elas não podem ultrapassar essa linha azul ali em cima. Beleza? Professor, mas a que está em caixa alta não está ultrapassando, mas a gente tem o pingo do I ali em cima, a gente tem o F lá em cima ultrapassando. A gente já vai falar desses camaradas, tá? Então, aqui a linha de caixa alta é o alinhamento da base e do topo de todo o alfabeto em caixa alta. As letras costumam ter todas a mesma altura. É como se você escrevesse no seu caderno com as letras encostando na linha de baixo e na linha de cima, todas igualmente, beleza? Tranquilo até aqui, né, gente? Tá. Depois eu tenho a linha ascendente, a parte superior da letra, presente nas letras mais altas, que ultrapassam a base, por exemplo. A gente tem em muitos dos textos, como extremidades superiores ali, o T, o L, o F, nesse caso aí, o B ali, ó, também está ultrapassando a extremidade. São letras de acho, são letras mais longas e que ultrapassam as outras letras de uma palavra. Beleza? Tá, então a ascendente é aquela que ultrapassa a linha de caixa alta. Tranquilo até aqui. Depois eu tenho descendente, que é aquela que ultrapassa a linha de base, que é a linha de baixo. Beleza? A gente tem ali também como exemplo o próprio F, dependendo da tipografia que você estiver utilizando, ele vai para baixo. O cedilha, o G, o Q, o P e por aí vai. Beleza? Tá. Sabendo disso, a gente entra agora nos termos mais delicados, para não dizer chatos. Tá? Porque aqui eu tenho o leading. Leading, que é o espaçamento entre linhas. Professor, mas não pode só falar que é espaçamento entre linhas? Então, deram esse nome e a gente tem que usar esse nome, né? Então, leading é a distância entre linhas, tá? Este é um importante fator para dar uma boa legibilidade ao texto, sendo que linhas muito próximas prejudicam a leitura e incomodam os olhos, porque você tem que forçar os olhos para identificar onde você está lendo, tá? Por outro lado, linhas muito espaçadas também prejudicam a leitura, já que o olho não encontra o conteúdo com facilidade e o espaço em branco pode impactar na capacidade de absorção do conteúdo ou até desprender a atenção do leitor. Isso aqui, professor, é sério que isso acontece? Tem gente que de uma linha para outra perde o foco ali na hora de fazer uma leitura? Sim. Tem gente que passou uma borboleta perto, ele foca na borboleta e esquece o que estava lendo. Tá? Então, esse texto, ali tem um exemplo, né? Esse texto ali, o primeiro, está utilizando uma tipografia sem serifa, fonte 20, alinhamento à esquerda e espaçamento entre linhas simples. Tá tranquilo para ler? Aqui no computador tá tranquilo para ler. Beleza. Talvez se você fosse exprimir isso aqui, exprimir seria imprimir, tá, gente? Mesma coisa. Talvez se você fosse imprimir já dificultasse mais.
A do meio, esse texto está utilizando uma tipografia sem serifa, fonte 20, alinhamento à esquerda e espaçamento entre linhas de 1,5. Já está tranquilo. Você não tem problema quanto à leitura, nem precisa ficar forçando as vistas, nem se perde no conteúdo. Já de baixo tem um espaçamento um pouco mais largo. Esse texto está utilizando uma tipografia sem serifa, fonte 20, alinhamento à esquerda e espaçamento entre linhas duplo. Tá? Logo, professor, qual é o melhor a se utilizar? Como eu sempre digo, o melhor é aquele que se encaixa bem no teu projeto. Tá? Beleza. Depois do lead, nós temos o tracking. E aqui eu não estou falando de track day, não. Estou falando dos carros de arrancada, não. Tá? Isso aqui é outra coisa. Quem conhece carro de arrancada sabe do que eu estou falando. Então, o tracking é o espaçamento entre as letras. Ou seja, é o responsável por alargar ou espremer uma palavra. Tá? Assim como o espaçamento entre linhas, o tracking é muito importante para garantir a legibilidade de um conteúdo. E é importante que você preste atenção a isso. Por quê? Nós temos um texto sem tracking, que é um texto normalmente com o espaçamento igual para cada caractere, tá? Inclusive, esse terço aqui da palavra, às vezes, fica até mais espaçado, tá? Aqui eu tenho com tracking negativo, que é quando você une mais as letras, certo? Para alguns é mais difícil ler com as letras assim, para outros é mais fácil. E para a maioria, acredito que essa aqui é a melhor opção. E nós temos o tracking positivo, que é quando você espaça bastante as letras, tá? Deixa bastante espaçado. Por que está quente aí? É porque o sol bate direto aí. É o vidro, o sol está batendo direto aí. Tá? Depois do tracking, nós temos o kerning. Kerning, que é o espaço entre os caracteres da palavra. Então, prestem atenção. O tracking eu aplico na frase por inteiro e o kerning eu decido uma palavra ou um terço da palavra, um trecho da palavra em que eu consigo aplicar o kerning. Tá? O kerning é o espaçamento entre caracteres específicos e muitas vezes acaba sendo despadronizado. Ou seja, os espaços entre algumas letras podem ser maiores que o espaço entre outras. Isso tudo na mesma palavra. Tá? Embora não seja um fator tão importante para a leitura, já que dificilmente essa diferença é muito grande, ele interfere na impressão visual, ou seja, acaba sendo desagradável aos olhos. Por quê? O que acontece quando a gente precisa aplicar o kerning? Você encontra tipografias, você encontra fontes que normalmente apresentam o mesmo espaço ocupado pelos mesmos caracteres. Então, imagina comigo a seguinte situação aqui. Nesse texto aqui, ó, o mesmo espaço que esse K ocupa, esse E também ocupa, o R também ocupa, o N também ocupa, o I também ocupa e por aí vai, até finalizar, tá? Mas, se esse I, que é só um traço pequenininho, ocupa o mesmo espaço que esse N aqui, naturalmente a gente tem um espaço maior entre uma letra e outra. Beleza? E é por isso que a gente precisa aplicar o kerning para correção desse defeito. Tá? Ou seja, a gente deixa o espaço, o quanto as letras ocupam de espaço, de uma forma mais livre, para que ele padronize o texto e não padronize o caractere. Beleza? Tranquilo? Tá. Aqui a gente entra numa parte que é extremamente importante. Tenho certeza que muitos de vocês, antes mesmo de ler o texto, o que vocês leram, talvez o nome hierarquia visual e já passaram para cá. Você presta mais atenção aqui do que no restante. Aconteceu com vocês aqui? Por que isso? É normal que a gente, como designer gráfico, a gente trabalhe o texto de forma que eu vai induzir você a olhar para onde eu quero que você olhe.
Sou eu quem decido para onde é que você vai olhar. Tá? Então, normalmente, as frases escritas com a fonte maior ou bold, no caso, a black também, né? São lidas primeiro, pois chamam mais a atenção do leitor. Beleza? Então, os designers, no processo de criação de layouts, sejam digitais ou impressos, levam em conta a hierarquização do texto para priorizar frases ou conteúdos, tanto nas informações mais importantes quanto nas menos importantes, tá? Professor, não consigo entrar no site, até hoje não fiz nenhuma atividade, nem consegui fazer a prova. Calma aí que no final a gente conversa. Então, ó, quando eu digo que você presta mais atenção aqui, que no caso é na primeira parte do texto do que na última, é porque de fato eu queria que você prestasse mais atenção aqui, e para isso eu usei da hierarquia visual para destacar essa parte do texto. Vocês querem ver um exemplo disso aí? Tá aí, ó. Ó, tá vendo? A Giovana já virou e falou, eita! E depois ele soltou a frase do que era. Mas presta atenção, isso é só hierarquia visual. É só o que o cara queria que vocês prestassem atenção de fato. Olha tudo que está escrito. Beto, Centro Automotivo Multimarcas. A gente já sabe que o que vocês leram já não tem nada a ver. É Centro Automotivo, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, que na revisão geral do seu veículo, independentemente de qual seja seu sexo, ganhe grátis uma troca de óleo. Então, não tem nada a ver com o que vocês leram aí. Mas chama a atenção, não chama? E é Beto também, nada a ver. Muito cego. Então, gente, hierarquia visual isso aqui, total. Por quê? Pô, você vê um anúncio desse aqui de longe, chama a atenção, não chama? Fala assim, não chama. Claro que chama. Né? Chama a atenção. Então, ele fez isso de propósito toda, para quê? Para prender primeiro a atenção do leitor, e depois que ele tem a atenção do leitor, ele pode apresentar a propaganda dele. É simples. Tá? Não, não tem nada disso. Ah, é? Tá, vamos lá. Faz isso não, tem gente que acredita. Erros comuns. Algumas coisas podem dar bem errado durante a escrita do seu texto. Tá? Por exemplo, se eu escrever uma frase séria, com uma fonte mais descontraída, mais brincalhona, o modo que eu gostaria que a mensagem fosse passada não vai acontecer. Eu não vou conseguir passar a mensagem que eu queria passar. Por exemplo, o camarada acabou de ser roubado. Roubaram o celular do cara. Aí ele pega e me escreve com uma letra dessa aqui e me manda, não sei como que vai fazer isso, no computador, sei lá. Aí ele manda com essa fonte toda descontraída. O que eu vou pensar? Eu vou ficar preocupado, obviamente, porque roubaram o celular dele. Mas na minha cabeça, eu nem preciso perguntar se ele está bem, porque ele, assim, já é uma mensagem mais descontraída. Pô, ele está bem, já está até tranquilo com a situação. Na minha cabeça, isso antes mesmo de perguntar para ele. Porque essa tipografia me induz a esse pensamento, que o cara está falando desse assunto de uma forma descontraída. Certo? Vocês têm a mesma impressão que eu ou não tem? Uns sim, outros não. Se você não tem essa impressão, é porque você costuma fazer isso. Aplicar a fonte incorreta ou a fonte errada no momento inoportuno. Você não usa fonte? Não, então você usa. Você escreve, você manda nada. Você não muda, né? Beleza. Ou pior, você pode escolher a fonte e a cor menos adequada ainda. Por exemplo, estava no ponto de ônibus quando 2 pessoas armadas chegaram.
Pô, eu ia achar isso aqui lindo. Na minha cabeça, essas pessoas chegaram para fazer a segurança da parada. Tá tudo certo. Né? Vou mostrar para vocês uma outra aplicação, também um tanto diferente, tá? Lembrando que a tipografia é um dos pilares do design gráfico e tem uma importância extrema, tanto para a produção de imagens quanto para textos, tá? As fontes podem mudar completamente a mensagem, como ela vai ser passada para o público. É o seguinte, eu vou traduzir essa frase aí, que está em inglês. Hã? É isso mesmo. Estou esperando, estarei esperando por você. I will be waiting for you. Tá? É o seguinte, se alguém escreve isso aqui para você, dessa forma aqui, eu estarei esperando por você. O que você imagina? Ela está te esperando para quê? Depende de onde você começar. Te matar. Te matar, certeza. Depende de onde você começar. Como assim? Não, pode ser onde for. Então, mas isso aqui é direto para você. Mandaram para você isso aqui. Te entregaram com essa tipografia, esse tipo de coisa aqui. Ah, no papel. No papel, te entregaram. É para você, é direto para você. Isso não é uma propaganda, não está no lugar. Eu ainda não entendi a lógica dele. Por que depende de onde ele estaria? Se é para você, o papel é para você. Te entregaram na sua mão. E depende de onde você estaria. Mas eu tô aqui. Não, mas a pergunta é: ele está te esperando para quê? Tá com essa fonte aqui. Essa pessoa está te esperando para quê? Ele tem assim uma boa vontade com você? Entregou isso aqui? Não? Tá bom, né? Tá bom. Agora, se você recebe com essa tipografia aqui, eu já penso logo, pô, é a Morena que estava esperando em casa, para chegar em casa e hoje tem, né, não? Eu já penso assim, fala assim, não é? Uai, pois é. Então, gente, a mesma mensagem passada com uma tipografia diferente, pois é, a mesma mensagem passada com uma tipografia diferente, você abre assim uma infinidade de possibilidades para cada uma dessas tipografias aqui, para cada um texto que você vai utilizar. Beleza? Então, tomem cuidado. Professor, onde é que eu posso adquirir novas fontes para utilizar nas minhas criações, no meu computador e por aí vai? Antes de mostrar para vocês como adquirir novas fontes, eu vou mostrar a senha da chamada de hoje, tá? E, inclusive, vou fazer a chamada também. E aí... Oxe, por que eu cliquei aqui? Era para clicar aqui. E aí a gente dá continuidade. Vai, professor. Vai, professor, o quê? A conta não falta aqui o dia todo, o dia 14. É porque eu não liberei senha para vocês. Como é que vocês vão colocar a presença? É que hoje está 18. Sim, mas a presença vai ser a atividade. É o quê? Como é que é? Vou aumentar aqui. Não, mas eu já ia aumentar, gente. Quem está com dificuldade de acesso aí, no final da aula, fala comigo, tá, gente? Que a gente resolve. Vamos lá. Ademir Oliveira. Opa, eu colocar no dia errado. Ana
Clara Vieira Santiago. Adriele Santos. Adriele Victória, né? Alana Pereira. Alan da Silva. Aragão Júnior. Ana Clara Santana Vilela. Andressa Santos. É Andressa Santos Teixeira. Brian. É o Brian. Você não estava viajando, Brian? Não, ele não. Davi Alexandre. Não, mas fala, sabe? Ah, beleza. Depois eu tenho Hector Vinícius. Eduarda Moreira Fernandes. Emily Sulina. Eric Nunes. João Mendonça. Ah, o João Mendonça. Não tinha um A, não tinha um C, não tinha um C. João Mendonça Gonalves, né? Que tá o nome. É o Mendonça. João Vitor da Silva Lima Frois. Camila de Souza Soares. Sim. Sim. Maria Eduarda. Preciso. É Maria Eduarda Mendes da Silva? Preconceito nenhum, cara. Olha lá. Matheus da Silva Ferreira. Nicole Julie. Regis Cardoso. Regis é o L. Regis, né? Juan Pedro da Silva Pires. Stephanie Rita. Vinícius Alves. Yasmin Gabriela Vieira Costa. Paulo, né? Paulo Vitor da Silva Mota. Puxa, Giovana Souza Soares. Leandro e Paulo Vitor, botei aqui.
Mano, eu juro que eu tava com o Gustavo na cabeça, mas o Kelvin não veio. Nenhuma de vocês é da minha turma, não, né? Não, né? Beleza. Vamos lá, vamos continuar então. Oxe, Leandro, 2 vezes eu chamei, você não ouviu? Levou falta. Ah, é, né? Tá meio ocupado, né? Pois tá. Maria Eduarda, fala teu sobrenome. Você não é a Maria Eduarda Mendes da Silva, não? Andressa Santos Teixeira? Chamei aí. Você é Maria Eduarda Bento Bringel? Então, tem que adicionar o seu nome aqui. Eu achei que você era outra Maria Eduarda. Deixa eu ver aqui, inclusive. Nossa, que povo fácil. Ei, rapaz! Que povo fácil aí, ó. Tá, a Maria Eduarda Bento Bringel, eu preciso descobrir só o seu código, daqui a pouco eu pego ali, tá? Você trocou de turma recentemente, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para descobrir seu código e já a gente continua. Vocês estão de sacanagem, né? No meio da aula, vocês estão em chamada de vídeo, não acredito, não, né? Você não está fazendo negócio desse, não. Não, não é possível. Não é possível que você está fazendo negócio desse. Vamos lá, rapaziada. Vamos dar continuidade aqui. É o seguinte. Nós precisamos usar e adquirir novas fontes para os nossos projetos, certo? E onde buscar isso, professor? Aqui no Google, nós temos uma ferramenta muito interessante, que é Google Fontes, tá? E vocês irão utilizar essas fontes muito em sites para fazer toda a diagramação do site, tipografia, enfim, de acordo com o que vocês querem, certo? Todas as criações que vocês forem fazer também, vocês têm que escolher a fonte correta para isso, tá? E eu vou mostrar para vocês como instalar novas fontes aqui na sua máquina para você conseguir utilizar posteriormente. Primeiro, a gente pesquisa aqui, ó, Google Fontes. Tá? Tá, vai abrir direto a Roboto, mas não tem problema não. Aqui no Google Fontes, vocês podem, por exemplo, buscar pelos tipos de texto. Se vocês quiserem traduzir a página aqui, só traduzir para o português. Paciência. Não vai? Não foi possível? Enfim. Deixa eu abrir direto aqui na página. Primeiro, vamos lá. Vocês podem aqui pesquisar por fontes, ícones, quiser saber da parte de conhecimento, perguntas frequentes, vocês podem dar uma olhada aqui também. Mas é simples para explorar essa ferramenta. Primeiro, você pesquisa pelo nome da fonte, se você já sabe qual a fonte que você quer, já pesquisa pelo nome dela aqui, tá? Se você quiser ver essa tipografia em uma frase específica, você pode digitar essa frase aqui, como, por exemplo, sei lá. Aí você faz essa pesquisa com essa tipografia, tá? Com essa frase, e aí você já descobre, ó, que essa tipografia não me serve porque ele não entrega caracteres especiais, tá? Já observa se tem kernel, tracking, leading e por aí vai. A aplicação desses termos, beleza? E
Observem também um detalhe. Eu tenho aqui, ó, uma fonte com 12 estilos, tá? Então, eu posso alterar aqui o tamanho dos pixels para a gente entender como que ela ficaria maior, menor e por aí vai. Posso clicar aqui e eu tenho acesso aos 12 estilos que ela me entrega, tá? Olha lá, eu tenho acesso aos 12 estilos que ela me entrega. Posso fazer o download de um desses estilos por aqui e baixar tudo, tá? Ou eu posso fazer melhor. Eu posso baixar a família desse estilo. O que seria baixar a família? Eu vou baixar os 12 estilos, tá? Beleza? Então, ó, eu vou clicar em baixar a família. Ele baixou aqui para mim. O que acontece? Vai vir sempre zipado assim, ó. Oi. É porque o site atualizou um pouquinho, talvez seja um pouquinho diferente. Mas não é muita coisa, não. Não, ele não está conseguindo entrar naquela parte lá. Aqui? É. Mas você vai baixar só um estilo específico? Não está esperando, né? Não está indo? Fica Olha menos lá. mais. É porque você já está baixando família, então. Você já fez alguma seleção antes. Tá? Olha lá. Tem menos, vários menos. Enfim. Aqui o que acontece? Eu já baixei o zip dessas fontes. Então, vou clicar aqui, que ele abre aqui para mim. Não quero comprar isso aqui, não. Beleza, então aqui eu tenho os 12 estilos, ó, selecionado 12 pastas, eu tenho os 12 estilos que eu fiz o download, tá? O que eu posso fazer? Posso clicar um por um, aqui cliquei e vai aparecer a opção de instalar. Beleza? Então, ó, já selecionei o primeiro, vou instalar. Beleza, selecionou. Vou lá no próximo, faço a mesma coisa. Poxa, professor, mas se eu pegar uma fonte que tem 35 estilos, cara, você pode fazer diferente. Você vai vir aqui, ó, painel de controle. Em painel de controle, você pode colocar aqui para exibir ícones grandes mesmo, ícones pequenos. Deixa eu ver agora, é achar a opção de fontes. Aqui, ó. Fontes. Isso na parte do computador, professor? Isso, painel de controle. Você vai lá em fontes. Aí aqui, ó, eu tenho as minhas tipografias, correto? Eu já instalei essa aqui. Então, vou selecionar todas essas, menos aquela primeira. Beleza? Beleza. Feito isso, cara, eu vou arrastar para cá. Ele vai instalar todas as outras 11. E agora eu tenho essa tipografia que eu posso utilizar no meu dispositivo. Posso utilizar posteriormente na criação de um site. Posso utilizar onde eu quiser. Então, teve atividade, sim, uma atividade avaliativa na quinta-feira passada, tá? Que ainda está disponível para quinta-feira agora, até quinta-feira agora. Só que quinta-feira a gente vai ter aula normal, beleza? Quinta-feira agora vai ter aula normal. Tá? Então tem tempo ainda para vocês me responderem. Tranquilo, gente? Entenderam como instalar aqui uma fonte no dispositivo? Tá. Então vamos lá. Fora isso aqui, vocês têm uma linda atividade para me entregar. Atividade para hoje. Para vocês que estão aqui é para agora. Professor, e a chamada de quinta-feira passada, como ficou? É a atividade, tá? Quem fez a atividade tá com presença. Qual atividade? Tá lá no Avalon. De quinta-feira que eu liberei para vocês. Uma atividade extra lá. Então é o seguinte. Oi. Tópico 3? Tópico 3. Tá aqui no tópico 3. Aqui, ó, atividade extra. Beleza?
E aqui aula 3, tipografia. Essa atividade não apareceu para mim, não. Tá, eu vou dar uma olhada lá porque que não apareceu, mas vai estar lá. Enfim, gente, vocês têm uma atividade prática que é o seguinte. Procure na internet exemplos de fontes mostradas hoje em aula. Tire um print e envie, ou seja, você vai colocar no Google Apresentações, no Google Documentos, onde você acha mais fácil. Tá? Eu quero exemplo de cada tipografia dessa aí. Beleza? Só para saber se vocês sabem mesmo diferenciar a fonte com serifa, sem serifa, script, digbat ou monoespaçada. Beleza? Tá, então, fora essa atividade, vocês têm também outra atividade. Não é só isso, não. Isso aí está muito simples. A outra atividade prática. Essa atividade aqui, vocês vão fazer o seguinte, em uma folha de papel, olha que legal, em uma folha de papel, vocês irão traçar as linhas ascendente, descendente, linha de caixa alta e linha de base, certo? E a partir daí, vocês irão criar a tipografia de vocês, com letras de A a Z e números de 1 a 0. De 1 a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. É o computador, gente. O computador está de 1 a 0. Se vocês olharem, está de 1 a 0 aí em cima. Olha a sua esquerda, Giovana, em cima. Está de 1 a 0. Tá? Ou, se vocês preferirem, pode ser de 0 a 9, tanto faz. Beleza? Beleza. Esses números também tem que ser maiúsculo e minúsculo, tá? Hã? O número também tem que ser maiúsculo e minúsculo. Tem número maiúsculo? Tem, amiga. É um canto muito pequenininho. Mentira, número não tem, não. Mas as letras... as letras tem que ser maiúscula e minúscula, tá? De A a Z. Não, vai. Enfim, gente, vou liberar aqui já a atividade para vocês. Vocês vão fazer agora, é claro que vocês vão fazer agora. Não, mas e aí? Você só sai se eu liberar. Hoje, por que quem disse que acabou? Rapaziada, então, boa sorte com a atividade. Só vai ficar aqui comigo a Maria Eduarda e quem não conseguiu acessar o Ávalo, tá? Tem alguém que estava com um iPhone aí que eu não vi quem era. Era iPhone de quem mesmo? Vai ver lá no chat, lá em cima. iPhone de Ana Clara. Ela que é a desumilde, né? Da turma. Essa atividade não apareceu no Zoom. Já vi para você. Professor, vai mandar onde? Eu ainda não liberei. Não, na verdade eu liberei sim na aula 3 aí, tem atividade prática. É só anexar aí na atividade prática. Então, no mais, rapaziada, tchau, obrigado a vocês. Até a próxima.